Se tem uma mensagem que eu realmente deixo com o meu show, é humor aliviador, seja ela qual for. Sabe? É uma filosofia que funciona para mim, por isso eu passo adiante. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: a vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação, significa que você conseguiu se colocar uma distância o suficiente para enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. Mas eu sei que não é tão simples assim, eu sei que para algumas pessoas a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons, mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escolha. Eu sempre falo que o humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show está disponível num canal de humor. Se você não gosta, não consome. Se você tem alergia a amendoim, porra! Não come um bolo de amendoim, filha da puta! Você vai morrer ou processar a padaria, que é o que acontece. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Acredito que a essa altura todo mundo já está sabendo, né, da condenação do Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão por conta de piadas no show de 2022, o Perturbador. Essa cena que você viu aí no começo do nosso vídeo é justamente o final do show e eu voltarei a falar sobre ela no final desse vídeo. Certamente também vocês devem estar sabendo da soltura do MC Pose do Rodo, que aconteceu no mesmo dia, né? O cara ficou 4 dias na cadeia. Ele, inclusive, foi recebido com uma multidão de fãs na porta do presídio, bem parecido com o que aconteceu na época da Deolane. Vocês lembram? Quando ela foi presa também se reuniram fãs da Deolane. Eu fico me perguntando o que é que são, o que acontece com pessoas para serem fãs da Deolane, né? Em que estado mental estão pessoas para serem fãs da Deolane? Na matéria do G1, Léo Lins é condenado à prisão por falas preconceituosas. Defesa alega condenação equiparada à censura, publicada no dia 3/6. A sentença da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo destaca que, isso está na matéria, que conteúdos como a apresentação de Léo Lins estimulam a propagação de violência verbal na sociedade. Palavras machucam, palavras destroem e fomentam a intolerância. Segundo a decisão, atividades artísticas de humor não constituem, atenção, tá? Artísticas de humor não constituem passe livre para o cometimento de crimes, assim como a liberdade de expressão não é pretexto para o proferimento de comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios. No mesmo dia, o site Brasil de Fato, falando sobre a soltura do MC Pose do Rodo, que no nosso vídeo de abertura aí vocês viram a festa que o menino Oruan, amigo do menino Ney, né, amicíssimo do menino Ney, lembrando, não sei se vocês sabem, mas a família do jovem Oruan está envolvida no assassinato do repórter Tim Lopes. E talvez seja interessante você ver essa imagem aqui, que o Oruan resolveu postar justamente no dia da morte do Tim Lopes. Essa arma feita com máquinas fotográficas, de muito bom gosto, aliás, né? Era ele em cima do ônibus ali comemorando. Mas nessa matéria do Brasil de Fato, você vê os seguintes comentários. Primeiro sobre a condenação, né? Aliás, sobre a prisão. Veja só que coisa, né? Existem indícios que comprometem o procedimento regular da polícia. Pelo pouco que se sabe, o paciente teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática. E aí ainda diz o seguinte, de acordo com... E veja só, ele está sendo preso, inclusive, não é apenas por isso, ele não foi preso apenas por isso, ele foi preso, inclusive, por a acusação de apologia ao crime.
Na matéria, a gente lê o seguinte também: de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, foram identificados 2 depósitos de supostos laranjas do traficante. O traficante em questão aqui é o Felipe da Silva. O Felipe da Silva Gregório, professor, que foi morto aí numa operação da polícia. Ele teria recebido para as contas pessoal e empresarial de Vivi, a mulher do Pose, no valor total de quase R$ 1 milhão. Ela, Vivi e sua empresa figuram como beneficiárias diretas de recursos oriundos da facção Comando Vermelho, recebidos por meio de pessoas interpostas, né? Ou seja, os laranjas. Então, assim, há um indício forte aí, mesmo assim, o rapaz que é milionário, tá? Tem até um videozinho aqui no site, circulou esse vídeo por aí, é fácil de encontrar, em que ele diz que a polícia bate na porta da casa dele o tempo inteiro, porque eu sou preto, porque eu sou favelado. Ele não é favelado, tá? Ele é milionário, ele mora numa mansão. Por que ele está fazendo isso comigo? Porque eu sou preto? Ou é porque eu sou favelado? É engraçado que essa galera fica rica e continua se identificando como favelado, né? Então existem indícios fortes, mesmo assim está solto. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui com uma outra matéria que também saiu no G1, no dia em que ele foi preso, dia 29 de maio, e aparecem aqui alguns exemplos de canções, se é que dá para chamar assim, do MC Pose. Eu queria fazer uma comparação aqui com o que foi dito sobre o show do Léo Lins. Eu vou repetir o que foi dito no show, tá? Na condenação. Que as apresentações do Léo Lins estimulam a propagação da violência verbal na sociedade, fomentando intolerância. E que atividades artísticas de humor não constituem passe livre para cometimento de crimes. E que a liberdade de expressão não é pretexto para proferir comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios. Ele foi condenado com base nesse tipo de acusação. Vamos ver algumas letras do rapaz aí, do MC. A música, intitulada Fala que a Tropa é Comando Vermelho. A letra diz assim: Oi, na VK os menor te acerta. VK é Vila Kennedy, comunidade do Bangu, dominada pelo Comando Vermelho. Isso tudo está explicado na matéria. Só soldado bom de guerra, que te mira e não te erra. Só a casão na favela. A casão arma, né? Depois ele vai falar de G23, 62, são modelos de fuzil. Só a casão na favela com vários pentão reserva, onde entrar cês leva. É bala nos 3C, é bala nos 3C. De 62 é só papum e os alemão é que nem tenta. Eles explicam também que 3C e alemão são gírias para rivais. De Glock, todo mundo sabe, modelo de pistola, né? E de radinho, acho que todo mundo sabe. Fumando um baseadinho, destrava o G3ão que se piar, nós quebra. Além do português maravilhoso, né? Vejam aí o que essa música canta. Vamos lá, Tropa do General. Os TCP tá peidando pro bloco dos cria. Nós odeia ADA e TCP. E aí eles também explicam que ADA e TCP também são rivais, mas aqui rivais históricos, ou seja, outras facções do Comando Vermelho. Desde menor sou comando, nós é relíquia. Trembala dos manos, com os fuzil tudo na pista, tropa do general com vários parafal, que é outro modelo de fuzil. E aí, para não levar vocês a vomitarem enquanto estão assistindo esse vídeo, eu vou ler só mais uma aqui, que é o que está na matéria. Na CDD só tem bandido faixa preta. Oi, que a tropa tá na pista, geral com fuzil na mão. Se tentar no karatê, vai tomar só rajadão. Se pisar na 15, você vai ficar fudido. Que é só pitbull de raça, brabo na troca de tiro. De novo, né? Karatê, 13, 15 são comunidades perdidas para rivais. Nós tem Glock e tem AK-62 com mira laser. Terror dos alemão é os moleque da 13. Nós vamos voltar para casa e botar a bala para comer. Retomar o que é nosso e gritar é o CV. E vou terminar isso aqui, tá? No CDD, que é o nome da música, né? No CDD, que é a Cidade de Deus, acho que eu esqueci de falar isso aí. No CDD
Só tem bandido faixa preta. Tentaram me pegar o homem e a bala voou. Nós é comando vermelho de natureza. A meta é voltar para o rodo e voltar para o Batô. E aí eles comentam que Batô é o Batô Muxi, em Jacarepaguá, e o rodo, o pose do rodo, também são comunidades perdidas, né? Que eles são. Então, enfim. Se você contrastar uma coisa com a outra, é curioso, né? Porque esse tipo de música, o que incita, o que promove, é dirigida a quem? A música canta violência de fato. Não é violência verbal, é violência de fato. Só que isso aqui, isso que eu tô falando, é o óbvio. Que qualquer pessoa com um mínimo de racionalidade é capaz de perceber. E eu não quero falar com vocês o óbvio. Eu quero falar de algo muito maior, de algo que nenhum outro canal, nenhum outro lugar vai falar. Para isso, eu gostaria que você assistisse esse breve vídeo que o Léo Lins postou um dia antes dessa decisão que o condena a 8 anos e 3 meses de prisão. O mundo de hoje é feito de bolhas, e piadas são agulhas. Ah, então elas devem ser extintas? A agulha pode estourar o seu mundo de fadas e a proteção da sua frágil bolha. Mas também é por meio delas que anticorpos podem ser introduzidos no seu corpo e torná-lo mais forte e resistente. Algumas pessoas usam a agulha para relaxar com a acupuntura, outras para costurar uma roupa e se abrigar do frio, e outras para espetar alguém e juntas lutarem pelo fim de objetos pontiagudos. Eu apenas forneço a agulha, você usa como quiser. Eu já falei do Léo Lins aqui no canal, e abordando justamente o humor dele, esse humor corrosivo, extremamente provocativo, disruptivo até, o show do cara chama perturbador, com um conceito de terrorismo ontológico. Ainda vou falar mais sobre terrorismo ontológico aqui no canal, mas esse conceito aparece principalmente em Os Invisíveis, HQ do Grant Morrison. E antes de continuar falando, eu preciso destacar aqui que Os Invisíveis é para nós o equivalente a Tanakh para os judeus, a Bíblia para os cristãos e o Alcorão para os muçulmanos. Ela e também a exegese e literatura de Philip K. Dick foram reveladas pelos deuses para a nossa época. Você pode achar isso o cúmulo do absurdo, você pode achar essa piada mais maluca que já foi falada, mas é assim que nós recebemos, e eu sinto dizer que Invisíveis é um feitiço, é um encantamento, e ele foi lançado sobre o mundo todo, e ele está sobre você, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira. E eu devo dizer mais, este canal tem por objetivo não apresentar às pessoas esses conceitos, não é isso. O trabalho desse canal é reunir uma infinidade de elementos culturais, psicológicos, humanos, e inseri-los nesse encantamento, e inseri-los no Deus que se revelou através dessas obras que eu acabei de mencionar. O que significa que você não só está envolvido porque esse encanto tomou conta do mundo inteiro, você está envolvido porque você está me assistindo, você está me ouvindo. Isso faz com que você se aproxime e se una cada vez mais a esse novo Zeitgeist, a esse espírito do nosso tempo. E esse espírito do nosso tempo, ele é classificado pelo quê? O que é que o define? O que é que marca principalmente o espírito do nosso tempo? Tem um vídeo que eu estou para lançar, vai sair nos próximos dias, você vai vê-lo logo depois desse que a gente está gravando agora, em que eu apresento um texto da exegese de Philip K. Dick, em que ele fala justamente sobre humor. Ele fala, por exemplo, sobre os irmãos Marx. Eu postei isso na minha página no Facebook. E ele diz que pegadinhas, piadas, esse humor cáustico e absurdo tem por objetivo derreter a realidade. Me acompanhe.
Qual é a característica do Aion passado, que a gente chama de Aion de Osíris, a era do Deus sacrificado, a era do cristianismo? A gente diz passado não porque ele já acabou, porque ele ainda não acabou, mas a gente diz passado no sentido em que ele já foi, em que ele está passando, em que suas bases estão desaparecendo, em que seus valores estão minguando. Então, qual é a característica do Aion do Deus sacrificado, do Aion de Osíris? A realidade. A realidade material, a ciência, a democracia, as estruturas políticas, econômicas, o capitalismo e o seu correlato e inimigo, né? A expressão dialética que lhe corresponde, que é o comunismo, os pensamentos de esquerda. Todos esses elementos, eles fazem parte desse Aion. Porque o materialismo faz parte desse Aion. Porque o conceito rígido de identidade, você sendo alguém que Deus criou diretamente, a imagem e semelhança dele, fazem parte desse Aion. Consequentemente, o novo Aion, o Aion da criança, o Aion de Horus, é marcado pela dissolução desses complexos extremamente rígidos, sejam eles psicológicos, sexuais, morais, espirituais, políticos, econômicos, todos eles. O que antes nós tínhamos por absolutamente certo vai pouco a pouco sendo exposto ao ridículo, à piada, ao humor. Bem, dito tudo isso, ainda antes de comentar o que o Léo Lins falou aí, eu gostaria de chamar a atenção a vocês justamente para HQ Invisíveis, volume 5. Nesse volume, o King Mob, que é o avatar do Grant Morrison na história, ele está lembrando uma experiência aterradora que ele teve, uma experiência mística, e no momento dessa experiência ele se depara com o Jack Frost, o Danny McGowan, que é o avatar de Horus, ele é o Messias da Nova Era, um dos personagens que compõe a célula invisível, da qual o King Mob faz parte e algumas vezes lidera. E o Jack fala para ele uma coisa muito importante sobre as palavras dos arcontes. Ou seja, o que são arcontes? Os regentes da era. Então, o Aion passado tem regentes. Essa era também tem regentes. Ele está falando aqui sobre a palavra dos regentes da era do Deus sacrificado. E o que ele fala sobre a palavra deles? Ele diz o seguinte: se as nossas palavras são círculos, as deles são bolhas. Presta atenção. Como assim as nossas palavras são círculos? Não são as nossas, suas palavras. São as dos personagens aqui. São círculos, não são balões circulares? Se nossas palavras são círculos, deles, ele está se identificando como um personagem de uma HQ. As deles são bolhas. Isso é muito importante porque no final da HQ, e isso eu mostrei quando eu falei anteriormente sobre o Léo Lins, o King Mob confronta o Rei Arconte e dispara nele uma bala de brincadeira, que imita um efeito de cartoon, sai uma bandeirinha escrito pop. E eu discorri sobre isso, que esse efeito humorístico tem a ver com o confronto, com toda a rigidez, com toda a seriedade, com toda a solenidade, com toda a ordem, porque os arcontes também representam a ordem. E o Aion passado era marcado pela ordem rígida, muitas vezes, por hierarquias rígidas. E tudo isso é dissolvido, mas tem mais. Se você olhar a edição, você vai ver que o arconte se desfaz exatamente como uma bolha de sabão, ou seja, esse pop que remete à cultura pop, que tem um efeito humorístico, ele também é como uma agulhinha que estoura uma bolha de sabão e que você propriamente não ouve, né? É como se aquela bolha somente propagasse o estouro dela no ar. É assim que toda essa estrutura rígida, totalitária, se desfaz. E percebam como o Léo Lins usou exatamente essas palavras ali, a agulha como a bala, como a piada, que desfaz essas bolhas. Mas é interessante que de que bolhas ele está falando agora? As bolhas que o Jack fala aqui. A gente está tão acostumado a falar em bolhas, minha bolha, sua bolha, que a gente não entende que essas bolhas são prisões. Elas são frágeis, são bolhas, mas elas são prisões. Nós ficamos presos dentro delas.
Eu falei do Thiago Braga e do Jones Manuel aqui no canal. Teve gente que eu tenho certeza que não viu o vídeo do Jones porque não consegue sair da própria bolha, porque tem medo de pôr a cabeça para fora, veio aqui xingar. E eu tenho encorajado vocês a saírem das bolhas, a destruírem as bolhas, se possível. Essas bolhas são as palavras dos arcontes. Não interessa se ela é conservadora, não interessa se ela é de esquerda, não interessa se ela é de direita, se ela é bolsonarista. Elas são as palavras dos arcontes, são as palavras deles que nos prendem. Só que ele não falou só em termos de estourar a bolha. Ele também falou em termos de saúde. E é aqui que a gente volta a falar do que ele apresenta no final do vídeo. Talvez você ache que o que ele fala no final do especial sejam só frases feitas. Talvez seja. Para mim não foi. Desde 2020 eu enfrentei momentos muito sombrios. E eu posso dizer para vocês que essa maneira de pensar me ajudou muito. O humor alivia a dor, seja ela qual for. Eu posso atestar para vocês. Ele também diz que a vida de perto é uma tragédia e de longe é uma comédia. Eu concordo plenamente. O Novo Aion vem nos dizer que a nossa existência nesse mundo ela é uma ilusão. Ela é uma brincadeira. Ela é um jogo. Ela é o jogo de Deus. Deus brincando debaixo de muitas máscaras. É lila, como dizem os seguidores de Krishna. Mas quando a gente está muito apegado nela, preso a ela, cercado por ela só parece uma tragédia, ela parece dor e sofrimento. Eu sofri muito e essa piada, esse humor, esse jeito de levar as coisas me ajudou realmente a ter um distanciamento sem jamais esquecer as pessoas que eu amo, que eu amei e as coisas que eu perdi, mas olhar de outro modo e aprender a rir dessas coisas. E de fato, não é para todo mundo que isso funciona. Para alguns isso pode ser cura e para outros ainda pode ser doença. E até nisso, nessa fala do vídeo que vocês escutaram, e nesse final do especial, ele também está falando como um invisível, vocês acreditam? No final da HQ Os Invisíveis, nós recebemos a seguinte informação sobre os arcontes. Eu vou ler para vocês. A consciência larval é a experiência de introduzir agentes inoculantes necessários do supercontexto como forma de invasão por forças hostis bacterianas. A inoculação é conceituada pela larva em desenvolvimento como invasão da matéria ameaça não-eu. A confrontação e integração com o não-eu é a etapa necessária no desenvolvimento da autoconsciência. Traduzindo, a presença maligna do arconte, a presença maligna das forças das trevas, é um processo de inoculação. Grant Morrison fala isso no seu livro Superdeuses, que o mal é um processo de inoculação de uma doença cósmica. E como é que a gente triunfa sobre essa doença cósmica? Superando a ilusão do eu, da própria identidade e da seriedade das coisas. E para isso, o humor funciona como uma arma mortífera. Eu falei tanto de Grant Morrison em Invisíveis e também falei de a exegese de Philip K. Dick. Por isso eu queria, antes de acabar, mostrar uma coisa que Philip K. Dick fala na exegese. Ele está falando sobre 2 livros dele, Deus Irae e Vales. Aqui, Vales é a invasão divina, é Vales recuperado, como o livro deveria chamar. E aí ele comenta o seguinte, em Vales, ele está falando sobre a dialética que é a vida interior de Deus, ou seja, um combate interno entre ideias opostas que existem no interior de Deus. Uma coisa que, hoje em dia, a partir dos conceitos do velho Aion, as pessoas não aceitam de modo algum e que é o tema desse canal. Ele diz o seguinte, em Vales, essa dialética, né, é expressada dramaticamente como ordem mundial, em que o irracional se confronta com o logos brilhante ou racional, designado apropriadamente. Em Deus Irae, essa mesma dialética reaparece, dessa vez é afirmada como os 2 lados de Deus ao invés de ordem mundial. Isto é, em Deus Irae agora é corretamente visto como estando dentro do próprio Deus. Você pode continuar recusando que Deus tem um lado sombrio. Você pode continuar negando, você pode se refugiar
em pastores de língua branda, de conversa mole, que estão o tempo inteiro dizendo como você é especial para Deus, como você é amado por Deus. Você pode correr para essas coisas aí. Corra. Mas quanto mais você fizer isso, mais esse lado repressor, totalitário, opressor de Deus vai aparecer do lado de fora. Então o que eu quero discutir aqui não é política, porque isso já é, obviamente, se transforma numa discussão política. Ah, é racismo que está acontecendo contra o MC Pose do Rodo. Ah, que estão preocupados com o Léo Lins, sendo que ele tem dinheiro para pagar a multa. Óbvio que ele não vai ser preso porque ele tem advogados. Eu quero me afastar dessa discussão. E quero mostrar para você o seguinte: enquanto você negar essa dialética dentro de Deus, ela vai se manifestar no mundo como totalitarismo, seja de direita, seja de esquerda. Até que nós estejamos totalmente oprimidos por essas estruturas rígidas do império. Para desfazer essas estruturas rígidas, a gente precisa levar as coisas menos a sério. E para levar as coisas menos a sério, nós precisamos de uma visão de Deus que mostre para nós que as coisas não são reais, que tudo é um jogo. E é disso que a gente precisa se lembrar. Porque eu incluí o Léo Lins dentro do Feitiço Invisíveis, agora ele aparece para nós, certamente sem consciência, como um mensageiro, nos dizendo, olha, presta atenção nessas coisas que parecem piada. Ah, o cara falando que o Superman é Deus, ah, que engraçado. Tudo bem, pode rir, mas talvez isso que você está rindo seja o que vai te curar. Talvez essa piada, esse absurdo, seja aquilo que vai derreter a tua dor, o teu sofrimento. Talvez essas piadas, essas palavras que machucam, precisem machucar um pouquinho, para que a gente possa se desapegar das nossas situações terríveis, recuar. Claro, se você puder fazer isso. Eu passei por isso e eu sei o que ele está falando. Para que a gente possa ver a nossa vida um pouco de fora, e vendo de fora, a gente consegue até incluir outras pessoas além de nós mesmos. A minha mensagem com relação a isso é que não tem a ver com Léo Lins, não tem a ver com Pose do Rodo, não tem a ver com Oruan, não tem a ver com nenhuma dessas pessoas, nem com as representações políticas ou com o que vão fazer politicamente com isso. Tem a ver com, escute, o império nunca terminou. Valles está derretendo o império com tiradas, com piadas. Vale está derretendo essas forças rígidas, mostrando que elas, com memes, mostrando que elas não precisam ser levadas a sério, que nada precisa ser levado a sério. Que tudo isso é um jogo, no qual nós nos perdemos. E através dessas coisas banais, quadrinhos, música, cinema, shows de humor, ele está desfazendo essas realidades. Deus está desfazendo essas realidades. O novo Deus está desfazendo essas realidades. Para que você seja livre com uma gargalhada.